Bom dia a todos. Esse é o Jornal Mundial. Meu nome é Maitê e hoje nós iremos falar um pouco sobre a expansão dos Estados Unidos no século XIX. A expansão dos Estados Unidos no século XIX se deu por causa da valorização do comércio para essa região e a compra de vários territórios, o que criou essa grande potência mundial hoje em dia. Para as conclusões desejadas, utilizaremos pesquisas bibliográficas e virtuais sobre o assunto dessa importante nação, verificando os modos de seu crescimento territorial e cultural. No início da expansão territorial, que ocorreu em meados do século XIX na América do Norte, após ganhar a independência com o Tratado de Paris, os Estados Unidos expandiram-se para o oeste, ampliando suas fronteiras. O país de 3 estados originais, então, cresceu para 50 estados, a maioria dos quais começou com um território incorporado. Agora vamos passar para o nosso repórter Guilherme, que vai comentar um pouco mais sobre o assunto. Meu nome é Guilherme Assis e hoje eu vou comentar um pouco mais sobre a expansão dos Estados Unidos no século XIX. Segundo o site de pesquisa universene.com.br, após a licença de independência dos Estados Unidos, o país avançou para conquistar o México e tomou parte de seu território. A ambição pelo ouro fez com que os americanos avançassem para o oeste, conquistando as terras indígenas. As diferenças entre o norte e o sul do país levaram os americanos a uma guerra civil, que acabou terminando com a vitória do norte. Os escravos foram libertados no fim da Guerra da Secessão. Hoje encontraram dificuldades para se integrar, sendo vítimas da discriminação. Após o equilíbrio entre regiões do país, os Estados Unidos expandiram seu território, gerando assim uma grande potência mundial. Agora a repórter Maitê, Historiadora Mariana Weber, que vai trazer um pouco mais para nós como eram os problemas sociais na época da expansão dos Estados Unidos, no século XIX. Bom dia a todos, eu sou a historiadora Mariana Weber e hoje eu vou ler o artigo publicado em 2000. Assim como hoje em dia, antigamente existiam muitas epidemias e doenças. Na metade do século XIX não existia muita tecnologia como atualmente, o que ocasionava dificuldades na hora de curar doenças. Nos Estados Unidos, no século XIX, a epidemia que estava atacando o território era a febre amarela. Na época não existia cura, porém nos dias atuais é possível tomar vacinas para prevenção. E pelo fato de naquela época não existir tratamento médico, as pessoas acabavam morrendo. Outro problema que afetava os Estados Unidos no século XIX era a corrupção. Por mais que hoje em dia exista, nos tempos antigos também existiu. Como a economia havia crescido muito, acabou evidenciando altos níveis de corrupção no país, mas os Estados Unidos conseguiu reverter a situação crítica para a economia na época. Outro fator que dificultou a expansão dos Estados Unidos foi a violência, o que provocava guerras e conflitos onde as pessoas disputavam por ouro, terras, etc. Um exemplo de violência de hoje em dia é a intolerância religiosa, que causa muitas mortes todos os dias em lugares diferentes do mundo. A discriminação que ocorreu nos Estados Unidos após a Guerra de Secessão em meados do século XIX com os escravos, quando foram liberados e tentaram se encaixar na sociedade à procura de trabalho e moradia, nos acompanha até hoje. Hoje, com outra nomenclatura, o preconceito afeta milhares de negros. Muito obrigada pelo convite. E espero que isso tenha ajudado a todos nós a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Mesmo com os tempos evoluindo, parece que ainda assim estamos regredindo, pois assim como no século XIX, ainda temos presenciado muitos problemas sociais. Acreditamos que se o respeito for unânime em todas as pessoas, não existiria racismo nem violência. Quanto à corrupção, nós notamos uma grande falta de ética por parte do governo, o que parece demorar muito tempo ainda para acabar. A saúde, principalmente no Brasil, está muito precária. As pessoas morrem em filas de espera em hospitais. Talvez se o governo tomasse alguma providência sobre isso, esse problema poderia melhorar. Em um mundo capitalista estamos vivendo uma situação injusta, onde pessoas ricas têm mais recursos. muito obrigado pela sua audiência. E esperamos que isso tenha ajudado para um pouco mais de cultura para vocês. Eu sou o repórter Maitê. Eu sou o repórter Guilherme. E esse foi o Jornal Mundial.